individuais. O Cruzeiro tem a preocupação, e a preocupação tem que ser em cima de resultado. O Cruzeiro, para ter a confiança que precisa, para voltar a ter a confiança que tinha, por exemplo, no início do campeonato, quando deu aquela arrancada e chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, é só através de bons resultados. Não adianta você jogar bem, e o Cruzeiro vinha jogando bem. O Cruzeiro jogou bem algumas partidas e perdeu essas partidas. E aí aumenta um número. Qual que é o número que aumenta? O número de jogos sem vencer. Já são 8, né? Já são 8. 8. Aí já chega a 8 jogos sem vencer. E esse número que vai aumentando é que vai abalando o psicológico do grupo. O grupo, para poder... tem que quebrar essa marca rápido. Tem que quebrar essa marca rápido, voltar a vencer, não só para pontuar no campeonato, mas para pontuar e dar uma tranquilidade para o elenco, ô Panzi. O Álvaro, mais grave até do que ficar 8 jogos sem vencer é quando você amplia o recorte para 18 partidas, apenas 2 vitórias. Nos últimos 18 jogos, o Cruzeiro ganhou só 2. O Cruzeiro já teve um hiato aí de 7 jogos sem vitória, agora chega a 8. Entre esses 2 períodos sem vitória, ele teve 2. Uma contra o Vasco, num jogo muito ruim, um gol de falta do Machado. E sem público, né? E sem público em São Januário. A outra contra o São Paulo. O Cruzeiro não deu nenhum chute no gol, ganhou com um gol contra. Do Rafinha. E o Rafael Cabral foi o melhor jogador em campo. No Independência. Exatamente. E entre essas 2 vitórias teve um empate. Então, a trajetória dos últimos jogos, ela é muito ruim. Chega um novo treinador, não sei se para implementar uma nova filosofia, mas acho que o primeiro ponto a ser atacado é da confiança dos atletas e o fator psicológico. Porque o Fabrício falou, você também, de alguns jogos bons do Cruzeiro, jogos em que o Cruzeiro criou, foi melhor que adversários, e adversários melhores que o Cruzeiro, na teoria. O Cruzeiro foi melhor que o Botafogo, o PR foi melhor em campo, o Cruzeiro criou. O Cruzeiro fez um ótimo jogo contra o Palmeiras. Em outros jogos, Flamengo, Internacional... A gente está falando de jogos em que o Cruzeiro encarou os adversários e não venceu nenhum deles. Muito em função da incompetência e falta de qualidade dos atletas na hora de finalizar. Ora, se o time vinha com desempenho que agradava em alguns jogos, em jogos grandes, e parou na falta de competência e de pontaria dos seus atletas, o trabalho do Zé Ricardo, ele é muito mais difícil do que... talvez ele imaginasse. O que eu não consigo entender é essa falta de pontaria que veio de uma hora para outra. O Cruzeiro estava bem no campeonato. O Cruzeiro estava bem, estava vencendo os jogos dele. De repente não consegue fazer mais. E são os mesmos caras. O que mudou? Eu acho que Mas muitas vitórias magras também, né? E muito nesse aspecto de goleiro melhor em campo, de às vezes um chute que entrou. O do Machado contra o Vasco foi lá no apagar das luzes, um gol de falta. Eu acho que o início do campeonato... Teve alguns jogos, por exemplo, que o Cruzeiro não ganhou por sorte do adversário. O Flamengo no Maracanã, eu estava lá, a gente fez esse jogo. O Flamengo teve muita sorte para sair com o empate naquele dia. Foi, mas aí é o problema. O Cruzeiro ainda criou algumas oportunidades e não converteu. Diferente do que foi contra o Atlético Paranaense, né? Ali sim criou oportunidades e colocou na casinha. O ponto fora da curva foi o início do Campeonato Brasileiro do Cruzeiro, que foi melhor do que o Cruzeiro, muito melhor do que o Cruzeiro poderia entregar. Criou-se uma falsa expectativa para muita gente, não para todo mundo. E quando o Cruzeiro teve uma regressão à média da expectativa que todo mundo imaginava, a coisa apertou, as cobranças aumentaram e nos últimos jogos a coisa piorou. Muito em função da falta de pontaria, principalmente da falta de pontaria dos atletas. Mais cedo, no Rádio Esportes, a gente trazia números que impressionam, Álvaro. O Cruzeiro, desde junho, marcou 6 gols, sendo que desses 6 gols, 3 foram num jogo só. Exatamente. Um deles foi contra. Então é um ataque pouquíssimo produtivo. E aí, o substituto do Pepe é um treinador que tem por características positivas arrumar a defesa e que tem como dificuldade fazer gols. Chegou um treinador que passa na carreira, ao longo da carreira, pelas mesmas dificuldades e tem os mesmos pontos fortes que esse atual elenco.